Olá, hoje a gente vai falar um pouco sobre Bíblia, exatamente, só que numa perspectiva bem específica. Quando você abre o texto bíblico, o que você busca ali receber? O que você busca encontrar? Eu não sei com você, mas com muitas pessoas que a gente tem contato, pode ser num grupo de profissão de fé, ou seja, aquelas pessoas que estão querendo conhecer um pouco mais da Igreja Luterana, ou nas conversas em determinados grupos, membros aqui da Conexão, ou até mesmo no diálogo com amigos e pessoas que convivem aqui conosco, a Bíblia sempre está e faz parte do diálogo. Por quê? Porque é justamente aquilo que fundamenta aqui a nossa maneira de viver neste mundo, mas também orienta e revela aquilo que Deus tem feito por cada um de nós. Mas quando você olha para o texto bíblico, como é que você se sente? Você se sente animado, motivado? Ou quando você olha para o texto bíblico, 66 livros, contexto cultural totalmente diferente daquilo que a gente está acostumado, você se sente desafiado e talvez até perdido? E é justamente nesse momento, nesse contexto, que as dúvidas elas aparecem. Justamente Deus nos deixou a palavra de Deus não para nos confundir, mas sim para nos salvar. Então, pensar sobre isso não é só importante, mas é necessário. Quando eu abro o texto bíblico, o que eu estou buscando ali? E quando a gente conversa com as pessoas, às vezes se tem diversas perspectivas, intenções. Não, pastor, eu abro o texto bíblico porque ali eu sei o que é certo e errado. Ou seja, muitas pessoas olham o texto bíblico para que ali seja um manual de orientações do que fazer ou do que não fazer. Será que é por isso que Deus nos deixou a sua palavra, para que a gente saiba como viver aqui neste mundo? Ou talvez alguns, né, numa perspectiva mais da vida, olha para a Bíblia para saber questões da história, do início de como tudo criou, tentando entender a origem da vida, ou talvez olhando para questões linguísticas, né, textos antigos que foram escritos e agora foram preservados, então capturar cada um desses detalhes ali presentes. Será que esse é o propósito de Deus ter permitido, ter deixado a sua palavra para nós? Por que Deus assim preservou? Por que assim Deus deixou a sua palavra para que hoje nós tivéssemos acesso a ela? E responder essa pergunta, para mim, é essencial, para que quando a gente olha para o texto bíblico, a gente não se sinta perdido ou desanimado, mas que a gente se sinta motivado. E a Bíblia não é sobre moral, ética ou qualquer outro desses elementos que a gente pode colocar. A Bíblia é sobre Jesus. Por mais simples que isso pareça, nem sempre isso está tão óbvio e tão claro na vida das pessoas e na maneira como elas olham para a palavra de Deus. Então, eu gostaria, assim, de uma forma muito breve, muito pastoral mesmo, de forma muito inicial, talvez não seja o teu caso, talvez você já tenha refletido sobre isso, e essa não é uma questão que te incomode, mas eu tenho visto, e é uma das razões de poder, talvez, ajudar alguém, como é que a gente pode ler a palavra de Deus de uma maneira que não nos assuste, mas que nos motive a falar e a viver esta vida de fé. Por isso, a gente olha para alguns textos bíblicos, e aqui eu tenho alguns, por exemplo, de João, capítulo 1, versículo 45, bem no início, né, quando Jesus está começando a chamar os discípulos, ele fala assim, Filipe foi procurar Natanael e disse, achamos aquele a respeito de quem Moisés escreveu no livro da lei e sobre quem os profetas também escreveram. É Jesus, filho de José, da cidade de Nazaré. Ele já faz menção em algo que Moisés, e aqui acho que é importante a gente destacar, sempre quando traz aquilo que Moisés disse, está refletindo sobre a lei, daquilo que Deus havia dado ao povo de Israel, e também, quando fala dos profetas, está referindo, né, aquilo que não os profetas maiores, menores deixaram, apontando para Jesus. Ou seja, não só Moisés, mas também os profetas, aquilo que eles escreveram sobre Jesus.
Mas aqui ele identifica o filho de José, da cidade de Nazaré. Um pouquinho mais para frente, no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39, aqui a gente tem esse versículo que diz que vocês estudam as Escrituras Sagradas porque pensam que vão encontrar nelas a vida eterna. E são elas mesmas que dão testemunho ao meu favor. Então, Jesus aqui está deixando muito claro, quando fala Escritura Sagrada, qual é a Escritura Sagrada do tempo do Novo Testamento, do tempo de Jesus? O Antigo Testamento, que pode ser resumido como Moisés e os profetas. Moisés e os profetas dão testemunho a respeito de Jesus, que oferece o quê? Vida eterna. Aqui já tem uma dica muito importante sobre por que eu leio o texto bíblico. Mas vamos continuar, versículo 46. Se vocês acreditassem em Moisés, acreditariam também em mim, pois ele escreveu a meu respeito. E aqui a gente vai ter inúmeras situações onde o próprio Jesus está afirmando que aquilo que o Antigo Testamento fala e coloca através de Moisés e dos profetas, fala a respeito de Jesus, fala a respeito do Messias, do filho de José, o filho de Deus. Lucas 24, esse aqui já depois da ressurreição, né? Então é um contexto que Jesus está caminhando com os discípulos de Emaús, e aqui é muito interessante. São 2 versículos que deixam muito claro. Nesse caminhar, ele começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. Então Jesus, caminhando com aqueles 2 discípulos, começa a falar e a explicar com calma tudo aquilo que na Escritura Sagrada, no Antigo Testamento, falava a respeito de Jesus. E depois disso, versículo 24, enquanto ainda estava com vocês, eu disse que tinha de acontecer tudo o que estava escrito a meu respeito, na lei de Moisés, nos livros dos profetas e nos salmos. Ou seja, Jesus ele é muito intencional e claro que tudo aquilo que está no Antigo Testamento fala a respeito dele. Quando a gente vai olhar agora, talvez um dos versículos que para mim é o mais central nesse sentido, né? No Evangelho de João, final do Evangelho de João, quando Jesus fala assim, o evangelista fala, Jesus fez diante dos discípulos muitos outros milagres que não estão contidos neste livro. E a gente entende isso de forma muito tranquila, né? Que certamente, né, Jesus fez muitos outros sinais, muitos outros milagres que não foram possíveis serem registrados. Mas por que Deus permitiu, intencionalmente, deixou com que esses que estão aqui registrados fossem preservados? Ou seja, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Messias. Então, o propósito de Deus ter permitido com que alguns dos milagres e sinais de Jesus fossem preservados é para que a gente possa crer. Crer no quê? Que Jesus, o filho de José, é o Messias. Messias, o que significa isso? Messias é a tradução por Christos, Jesus Cristo. Messias é o prometido do Antigo Testamento. O que os profetas falavam, que no início do Evangelho de João fala, né? Profetas, Moisés, falavam a meu respeito, que dão vida eterna. Ou seja, a palavra de Deus, quando ela é lida e meditada, ela é para ser crida, ela é para ser aceita, para ser colocada e crer em Jesus, que é o Messias, e para que crendo tenham vida por meio dele. Aqui a gente olha muito para aquilo que o apóstolo Paulo diz, lá em Timóteo, para Timóteo. Eu sei em quem tenho crido, estou certo que ele é poderoso para preservar, para guardar até aquele dia aquilo que ele me confiou. Então, quando a gente olha para a palavra de Deus de uma forma muito clara, a gente abre o texto bíblico para reforçar, Jesus está no centro. E às vezes a gente tem a tendência de dizer, não, eu só vou ler o Novo Testamento porque ali está a nova aliança, ali fala a respeito de Jesus. E tudo aquilo que passou no Antigo Testamento, será que isso não aponta para Jesus? Certamente que sim. Então, tem um livro muito legal que reflete isso, do Chad Bird, que ele fala sobre a chave mestra, né? Sobre Cristo sendo a chave para que todo o Antigo e o Novo Testamento possa ser entendido. Então, quando a gente reflete sobre isso,
Tudo é sobre Jesus. Quando a gente abre o texto bíblico, aonde está Jesus? De que maneira esse texto me revela Jesus e aquilo que ele fez por mim? Não só no Novo Testamento, mas também no Antigo. E quando a gente olha nessa perspectiva, né, que nós, como Igreja Luterana, primeiro a gente vai dizer, já que estamos refletindo o mês da Reforma, né, sola Escritura, somente a Escritura, nada mais do que a Escritura. Então, a Escritura, ela interpreta a si mesma, ela é a sua própria voz. Isso é importante a gente observar que a própria palavra de Deus, ela vai mostrando e revelando o seu significado. Isso é muito importante. E um outro detalhe muito importante é que eu só consigo entender o Antigo Testamento com o Novo Testamento em vista, ou seja, sabendo da revelação em Jesus. E eu só consigo entender o Novo Testamento por meio do Antigo. E a gente percebe isso quando a gente vai perceber as citações, as alusões e todas as conexões que se tem entre Antigo e Novo Testamento. Então, quando você abre o texto bíblico, o que você busca encontrar ali? Como Igreja Luterana, a gente tem confessado e ensinado, dizendo que nada além de Jesus. E o que Jesus nos oferece? O que Ele concede a nós? Vida eterna. Exatamente a palavra de Deus, ela tem o propósito de nos conceder vida por meio dele. Então, quando eu abro o texto bíblico, claro que a gente vai ter muitas informações interessantíssimas sobre diversas áreas do campo da ciência. Mas nunca perca de vista que o propósito maior de Deus ter preservado a sua palavra, e hoje nós temos acesso a ela, é para que a gente possa receber o próprio Jesus, receber vida e vida eterna. Espero que esse pequeno vídeo, muito simples, possa de alguma forma ter te ajudado, e um abraço carinhoso a todos vocês.